uma videodica do calendário temático do Sebrae Minas. Esse mês a gente vai falar muito sobre economia criativa, tanto hoje quanto daqui a 3 semanas no nosso videochat. Meu nome é Andresa Capello, sou analista de atendimento do Sebrae Minas e hoje estou aqui recebendo com muita alegria o Vinícius Cabral. Bom dia, Vinícius. Bom dia. A gente vai falar sobre isso, economia criativa. E economia criativa é tudo aquilo que nasce do conhecimento, da conectividade e acaba gerando vários negócios. É importante a gente entender um pouquinho mais sobre o tema, porque como o Vinícius vai trazer pra gente, saber do que se trata faz toda a diferença na hora de você se conectar e ter os melhores resultados. Vinícius, o que é ser um profissional de economia criativa? Olha, eu costumo dizer que, em primeiro lugar, é ser corajoso. Porque você está enfrentando uma realidade econômica onde você ainda tem uma indústria muito forte, você ainda tem aquelas velhas atividades industriais e de serviços muito pesadas. Então, assim, não existe uma cultura de você, vou ser empreendedor. Sempre tem aquela, assim, seu pai te fala assim, ó, meu filho, cuidado, como é que você vai se sustentar? Tem um pouco isso. É ser perseverante também, porque o que eu vejo no mercado é que às vezes você abre um empreendimento, ou seja, na economia criativa e enfrenta muitos desafios, né? Então, assim, aquele primeiro ano é muito difícil, aqueles 3 primeiros anos são muito difíceis, aí você constrói um nome, aí você já consegue se posicionar melhor em algum mercado, você já consegue aumentar um pouco a sua estabilidade, você já descobre o seu público. Então, assim, tem que ter perseverança para chegar nesse nível em que você olha ao redor e fala, não, eu estou consolidado, eu consigo me segurar mesmo que tenha um vendaval, uma tormenta aí econômica ou de qualquer outra fonte, né? Não é muito diferente do empreendedor de outras áreas, né? Aqui no Sebrae a gente sempre fala, olha, no primeiro ano não dá nem para contar que você vai conseguir fazer retiradas do seu negócio. Se acontecer, bacana, ótimo, mas não necessariamente é isso. Só que esse setor tem algumas especificidades, né? Não, com certeza. Nesse sentido é parecido, né? Você tem, mas uma das especificidades do setor é que você está lidando com criativos. Então, como introjetar essa cultura administrativa nele sem que ele perca o potencial grande dele, que é criar. Como fazer com que ele entenda que talvez ele precise de um contador, talvez ele precise de uma assessoria jurídica, talvez ele precise de uma consultoria financeira para passar por essas dificuldades, né? E outra característica da economia criativa que difere de outros setores mais tradicionais é que alguns deles, em alguns setores da economia criativa, é difícil você ter um rendimento em volume, né? É difícil você ter um produto que você, enfim, venda. Eu trabalho, por exemplo, com audiovisual. A gente ou tem um filme que vai para televisão ou para o cinema, ou você tem uma série de TV que vai para a TV, mas existem milhões de outras coisinhas surgindo ali, tem projetos transmídia que não necessariamente são para essas duas mídias principais. Então eles têm uma dificuldade, você tem uma dificuldade de entender como que eu vou fazer, gerar recursos com esse projeto. Se eu fizer uma websérie, será que ela pode ir para outro lugar? Quem é que vai bancar isso? E você tem poucas iniciativas de fomento. Isso eu acho que é comum a quase todos os setores da economia criativa. O fluxo ele é menos institucionalizado, né? Quando eu produzo, por exemplo, se eu tenho uma produção de massas, eu sei qual que é o fluxo certinho e eu vou adequando aquele público. O que você está me dizendo é que na economia criativa, muitas vezes, tudo isso vai ter que ser pensado projeto por projeto, é isso? É basicamente isso, projeto por projeto. A menos que seja uma atividade mais linear. A moda, por exemplo, tem um fluxo de produção que é um pouco mais tradicional. Assim. Você tem ali o fornecedor do tecido, você tem uma costureira, você tem um modelista, enfim. Você chegar no produto, mas ainda assim tem um desafio de o que você está criando, para quem que você está criando, quem que vai sustentar o seu projeto. Então, é interessante quando você fala da moda, porque moda também é economia criativa, né? Sim. Que outras atividades você elenca que normalmente a gente não associa à economia criativa, mas que são? A moda é uma das principais, porque eu acho que assim, a gente não fala muito da moda porque sempre vê ali as grandes marcas, mas existe
contexto geral de pequenas marcas que estão surgindo, que são muito criativas, estão investindo em produtos muito inovadores e o setor da moda não se enxerga muito assim, essa é a minha observação como economia criativa, porque o fluxo do processo deles é muito tradicional, né? Assim, vem do industrial ainda, então você tem uma certa dificuldade de se enxergar como economia criativa. Mas outros também, como as artes visuais, o grafite, o HQ, né, o quadrinho, muitas vezes o escritor, o autor, muitas vezes esses criadores não se enxergam como economia criativa e o setor também às vezes não lembra dessas áreas que provavelmente movimentam menos recursos, né? Movimentam um volume menor de recursos. E o que esses empreendedores ganham quando eles enxergam que fazem parte desse setor de economia criativa? Então, eu acho que tem várias vantagens. Assim, a primeira coisa que você ganha é a conscientização que você precisa investir tempo numa educação empreendedora, por exemplo, recorrendo ao Sebrae, recorrendo a uma instituição que tem recursos, que tenha constantemente esse olhar para o empreendedor criativo. Assim. E o Sebrae eu acho que é referência nisso. Mas outra coisa muito importante também é conectar os criadores entre as áreas, porque todas essas áreas da economia criativa resvalam umas nas outras em algum momento. Né? Eu, por exemplo, trabalho com audiovisual. Eu sempre preciso do músico que vai fazer a trilha do filme, eu sempre preciso da moda, porque tem ali uma marca que vai fornecer a roupa para o figurino, eu preciso da gastronomia, porque eu vou ter um catering, um serviço de alimentar uma equipe inteira de cinema, que às vezes é centenas de pessoas. Isso é muito interessante, né? Porque o trabalho da economia criativa, ele acaba, além de ter essa questão muito da conectividade, que você falou, você está em parceria com outros criadores, ele tem, sobretudo o audiovisual, acho que é mais fácil a gente ver, a capacidade de impactar em outros negócios que não necessariamente são economia criativa, né? Exatamente. E aí eu fico pensando assim, o que é preciso fazer, eu que sou uma empresa que não sou do setor de economia criativa, o que me faz ser melhor visto por quem está nesse setor e com uma frequência de contratação maior? Você diz assim, do mercado tradicional? Eu falo de um restaurante, de um buffet, por exemplo, para fazer a alimentação no set de filmagens, ou de uma hospedagem quando você vai fazer uma locação fora do ambiente em que as pessoas vivem. O audiovisual movimenta muito a economia, né? Inclusive, assim, os números do audiovisual são sempre muito, muito impressionantes. Apesar de haver uma concentração de recursos, a gente pode aprofundar nisso depois. Mas eu acho que quando você vai fazer um filme, você movimenta toda essa cadeia tradicional. Você precisa do restaurante, você precisa do hotel, você precisa de transporte, que é uma grande dificuldade, assim, de logística. Eu acho que quando você vai para esses outros setores, é legal que eles entendam que o audiovisual traz uma visibilidade muito grande. Não necessariamente eu estou fazendo um filme, então a minha marca vai aparecer naquele filme. Não necessariamente isso, mas assim, você está trabalhando com equipes de centenas de pessoas, então é muito comum você está fazendo uma produção, você precisa de uma van para transporte, você ligar para um seu amigo que já fez um filme mês passado, para ele te falar qual está sendo o melhor orçamento no mercado. Assim. Então, os profissionais dessas outras áreas que já buscam o audiovisual, que vão lá num evento de audiovisual e deixam um cartão de alimentação, de transporte, de alguma coisa que você precisa, eles estão saindo na frente, né? E é importante também o preço ser competitivo para o mercado da economia criativa, porque a gente está sempre com aquele orçamento apertadinho, sabe? Então é bom ter serviços que são legais, que são humanizados, porque a gente está trabalhando num setor que isso é muito importante, e tem uma oferta bacana, assim, sabe? Eu sei que eu tô sendo muito exigente de fazer o bom e barato e tal, mas especialmente ter a consciência para o fornecedor tradicional que na economia criativa é um pouco diferente. Por exemplo, você está transportando um monte de ator. Já aconteceu em produções que eu tava o cara tá lá na van,
Se o cara é um motorista meio, né, sem paciência, meio bronco, ele perde a paciência com o ator, que o ator tá tendo um problema ali, uma questão mais psicológica. Você está trabalhando com um público que é artista, né? Então, é verdade. Tem essa sensibilidade essa maior. sensibilidade maior. E eu noto que as pessoas que acabam trabalhando mais para o audiovisual tem esse olhar também mais sensível, independente se estão cozinhando ou estão dirigindo, assim, todo mundo em algum momento é criador ali, sabe? E essa questão da humanização que você coloca é muito de entender quem é seu público, né? Sim. Que é uma coisa que a gente fala para todos os negócios, não só para quem está trabalhando com economia criativa, mas é sempre entenda o seu público. Então, eu extraio dessa sua fala que se você quer trabalhar com as empresas de economia criativa, é interessante entender quais que são essas características. Então, a questão do diferencial, do bom preço, do saber que é um atendimento humanizado, que não adianta ir por outro caminho, né? Que não vai ser tão efetivo não assim. Vai dar certo, né? Mas você fala também de entender o público, eu acho que aí tem a questão do setor e do público, né? Por exemplo, de cada projeto é um público diferente. Eu acho isso muito importante. Eu queria até te perguntar se quando vocês criam os projetos lá na Cocriativa, na sua atuação como músico, se existe essa preocupação com o público que vai, entre aspas, sim, consumir aquele vídeo, aquele filme, aquela série, aquela música? Existe, assim, mas eu acho que não é uma consciência generalizada do setor, especialmente do audiovisual, da música, mas no caso da Cocriativa existe porque a Cocriativa hoje ela se dedica quase que exclusivamente a criar ferramentas para desenvolver projetos. Então, assim, a gente entende que essa parte da concepção, a gente não é uma produtora mais de ir a campo, de ter câmera, de ter estúdio. Para isso a gente conta com parceiros em coprodução. Nós somos especializados no desenvolvimento do projeto. Então, você saber o público na hora que você está desenvolvendo o projeto é um dos primeiros itens ali, porque a gente tem uma característica, por exemplo, eu e meu sócio Igor, que o Igor cria projetos para o público infanto-juvenil. Antes da ideia, ele tem o público. Eu quero fazer conteúdo para este público. Então eu acho isso muito interessante porque inverte um pouco, né, o que geralmente acontece. Já eu não, eu tenho uma ideia, depois eu penso qual público gostaria de ver aquela ideia, mas eu também tenho uma tendência de desenvolver projetos para o público jovem e jovem adulto. Assim. Então eu acho que essa questão do público, especialmente no audiovisual, na música e em setores que desenvolvem produtos, né, mais assim palpável, vamos dizer, é muito importante porque todo o trabalho vai levar em conta esse posicionamento do público. No caso do audiovisual, qual canal de TV eu vou procurar se eu tenho um filme infanto-juvenil? Né? Então você tem ali uma lista de canais infantis que vão conversar com você. É até um pouco limitado nesse aspecto, né? Hoje, com a internet e o VOD, a coisa aumentou um pouco, mas é importante saber o público para qualquer coisa, para você entender a linguagem do seu projeto, para você entender a sua narrativa, para você entender principalmente o mercado depois, para onde que eu estou indo, onde que eu vou exibir o filme. E isso vai te ajudar também na venda dos seus projetos, com né? certeza. E quando eu estou falando em venda, eu não falo só da busca do patrocinador, não. A busca do patrocinador também. Mas às vezes dos parceiros que você vai chamar e de como que você vai construir toda essa produção. Não, exatamente. O patrocinador você não procura, por exemplo, eu tenho um filme ambiental, eu não vou procurar uma empresa que trabalha com uma atividade que eu considero que está sendo nociva ao meio ambiente. E nem ela vai querer, ou o contrário, às vezes ela vai querer se associar a um projeto ambiental para dizer que está tomando medidas para sanar alguns problemas que ela pode provocar, entendeu? Então, assim, primeira coisa é essa do patrocínio, você já pensa numa empresa que você vai abordar de acordo com a característica do seu projeto, né? Que dicas de venda, que a gente aí está falando de venda, que dicas de venda você acha que são importantes para quem está nessa atividade criativa? Olha, eu acho que o principal é manter uma comunicação institucional
e hoje com a internet isso é mais fácil, vamos dizer assim, constante, assim, é saber o que você está fazendo, saber qual que é o seu carro-chefe e destacar aquilo. A Cocriativa a gente deu um salto quando percebeu, por exemplo, que o nosso carro-chefe era essa questão do desenvolvimento, assim, que a gente dava oficinas e cursos e tal. E a gente também produz filme, série para TV e produtos transmídia, né? Mas a gente percebeu que se a gente falar que é uma empresa comprometida com essa questão da formação, da cultura empreendedora, da cultura criativa, a gente ia ter... Então, assim, uma empresa que tem um produto, ela tem que identificar o carro-chefe ali e se comunicar constantemente. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, manter uma comunicação constante. Foco e comunicação constante. Sim, e uma apresentação legal também, né? E aí a gente volta naquilo que eu estava falando do desenvolvimento de um projeto. Quando você tem um projeto bem desenvolvido, você chega numa etapa que você olha e fala, bom, eu tenho um desenho de produto. Eu posso até não ter produzido ele ainda, né? Vamos dizer assim. Mas eu tenho um desenho, eu tenho um conceito claro, eu tenho imagens, eu tenho um catálogo de referências de uma pesquisa que embasa esse projeto. Então, isso tudo quando você vai para a venda, quando você vai apresentar o projeto para um patrocinador, importa. Chega às vezes com um PDF, mas aquilo ali ganha o cara. Você estruturou bem, você mostrou que você tem motivação para fazer aquele projeto, você mostrou que você sabe o que você está falando. Isso no meio empresarial é muito importante. Não, com certeza. Uma pergunta que foge um pouquinho disso. A tecnologia, ela aproximou as pequenas iniciativas, pequenas empresas ou profissionais que trabalham sozinhos das grandes em termos de qualidade da entrega? Sim. Como que a gente pode lançar a mão disso? Porque a gente aqui fala para quem é pequena empresa ainda, né? Sim. Olha, é muito interessante essa pergunta, porque eu trabalho num setor que talvez tenha sido mais beneficiado com isso, que é o audiovisual. Hoje você consegue uma câmera de excelente qualidade por um custo muito menor. Porque esse era um padrão de corte antigamente. Você tinha grandes produtoras que conseguiam investir recurso para ter os melhores equipamentos. Então, hoje em dia, com HD, com 2K, 4K, o negócio está tão rápido que o celular, às vezes, tem uma qualidade muito grande de imagem. Né? E para mim, que, enfim, eu já cresci com a internet, já aprendi a usar o dispositivo, o Photoshop, o software, como uma forma de ir refinando a qualidade desse produto, você percebe que houve um nivelamento, assim, que aproximou muito os pequenos produtores dos grandes. Ainda existe o desnível, mas é um desnível de investimento. Mas a tecnologia aproximou muito, né? E o mercado está entendendo isso? Está contratando os pequenos? Não sei, assim, de uma forma global, assim, o que eu percebo é que sim, no sentido, né, de pessoas que eu conheço ali e tudo, mas eu acho que o impacto maior que isso teve no mercado foi que surgiram muitas empresas, né, que se empoderaram por essa questão do custo. O custo não é mais um empecilho para mim. Eu não preciso mais ter 100 mil reais de comprar um monte de equipamento, montar um estúdio para ter uma produtora. Eu posso ter uma produtora com uma salinha ali. Eu comecei a Cocriativa com o Igor, cada um trabalhando na sua casa. E a gente fazia reuniões presenciais num café, assim, ali na Savassi, em qualquer lugar que a gente achar. Então, assim, a nossa produtora tem um custo de manutenção muito baixo, assim. Isso potencializa tudo. Te dá mais liberdade de ação. Que uma coisa que eu pesquiso muito é sobre essa história da nova economia, né, da terceira revolução industrial, que é uma ideia defendida pelo Jeremy Rifkin, que é um autor que eu gosto muito. Ele fala que a gente está entrando nessa era de ter o custo minimizado. O custo de produção precisa ser minimizado, assim, né? E a economia criativa chegou nesse ponto, assim, de conseguir ter um monte de empresa ali que tem um custo de produção super mínimo. E aí você está falando muito de custos, quais que são os cuidados, como que eu faço para equilibrar
essa parte financeira com a parte criativa. Porque a gente volta um pouco lá no início da sua fala, quando você falou assim, olha, você está trabalhando com criativos que não necessariamente têm um conhecimento de cultura empreendedora e tal. E tudo que você me fala, na verdade, passa um pouquinho por esse preparo empreendedor. Quando você fala de apresentar um projeto, tem a questão do planejamento. Quando você fala do início da criação, o público está ali no início dessa criação. E aí, a hora que chega finanças, que normalmente é o grande gargalo dessa galera. É o grande gargalo, é o grande desafio. Assim. Eu falo por experiência própria e por experiência, né, que eu vejo ao redor. Eu acho que, assim, é muito difícil como criador, falando como criador mesmo, assim, você sentar na frente de uma planilha, né, você fazer uma planilha de fluxo de caixa, você fazer um plano de negócios, você entender esses princípios administrativos mesmo. Eu tive que aprender na marra, senão eu teria quebrado a minha empresa, mas assim, eu tive uma preocupação, eu e o Igor, meu sócio, de buscar auxílio, de buscar consultorias, por exemplo, porque você não precisa ser bom naquilo. Eu acho que uma coisa que eu observo que o profissional, o empreendedor criativo erra muito é nisso, é em achar que ele tem que fazer tudo. E aí ele se afunda, porque assim, ele tem que criar o produto e ele é criativo, então aquilo é o que mais motiva ele, onde ele mais gasta energia, e tem que ser. Mas aí ele também tem que fazer planilha, cuidar do administrativo, cuidar da comunicação, e tem que ter rede social, manter um monte de coisa, fazer release, tirar foto, quer dizer, é muita atividade para uma pessoa, ou para um grupo pequeno de pessoas. Então, o que eu entendi há um tempo atrás é que se eu continuasse acumulando aquilo tudo ali, eu estava perdido. Eu precisava de um consultor financeiro, eu precisava fazer um curso para entender melhor dessa coisa de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Quanto que eu preciso ter em caixa? Princípios básicos administrativos, às vezes o criador não tem. Então, eu acho que é importante essa cultura mesmo, essa educação empreendedora para o empreendedor criativo. Assim. Ai, gente, que bom! Muito bom. Porque o Vinícius fala pra gente o que a gente algumas vezes já falou pra você aqui, que é muito importante que você se prepare. Então, ele toca em dois pontos muito interessantes, porque ele fala, olha só, não necessariamente você precisa fazer tudo, há um momento em que é possível dividir e delegar. Fique muito atento a esse momento para que você não se perca nas 1.500 atividades da sua empresa. E ele fala também de cursos e consultorias, e nisso a gente pode ajudar. Dá um pulinho lá na Biblioteca Digital do Sebrae Minas, a gente tem essas planilhas todas que ele falou para você baixar gratuitamente. Dá uma olhadinha também aí na sua cidade, nos cursos presenciais que são oferecidos nos pontos de atendimento. Às vezes uma tarde ou 2 tardes estudando um pouquinho de finanças vai dar aquela deslanchada no seu negócio que você precisa. Muito obrigada por ter continuado aqui com a gente. Dentro em breve a gente próximo vídeo dicas. Até lá. Valeu, Vinícius. Valeu, Vinícius.